Olá, aqui é Bárbara Cidral, advogada das famílias, e está começando mais uma live da série Falando de Família, toda segunda-feira, 12h15, aqui no meu Instagram. Depois, essa live fica compartilhada, no feed para que todos possam ter acesso, mas toda segunda-feira, então, 12h15, a gente tem um encontro marcado para falar um pouquinho dos nossos temas jurídicos pertinentes à nossa área das famílias. Bom dia, doutora Carolina. Bom dia, Lígia. Bom dia, doutor Elton. Bom dia, doutora Adrileia. Bom vê-los por aqui. E hoje a gente vai falar de alimentos compensatórios. Esse tema, ele veio, para mim, me despertou a vontade de falar sobre ele, quando na semana passada, participando de um evento da Comissão de Direito Empresarial em parceria com a Comissão de Direito das Famílias, na qual eu presido aqui na subseção de Palhoça, o palestrante que estava falando sobre a divisão de cotas empresariais nos processos de divórcio veio trazer a dificuldade, às vezes, do entendimento do que é exatamente a figura dos alimentos compensatórios. Porque isso é uma construção doutrinária, uma construção jurisprudencial, não existe um dispositivo legal que fale dos alimentos compensatórios. E aí essas construções doutrinárias, jurisprudenciais, que também não têm assim uma determinação jurisprudencial pacificada acerca desse sentido, traz muita confusão para diversos advogados que não atuam diretamente, aí, especificamente com o direito das famílias. E por isso eu pensei que a gente poderia conversar acerca desse tema e elucidar algumas questões que trazem sempre a dificuldade de operacionalização prática dos alimentos compensatórios. Os advogados, de uma maneira geral, conhecem a figura dos alimentos de subsistência, que contam com previsão legal, Então, esses alimentos de subsistência podem ser solicitados para cônjuge, para pai, para mãe, para irmãos, para qualquer familiar que demonstre uma condição de auxiliar esse outro membro da família que se encontra em uma situação mais delicada, mais vulnerável e que precise de um auxílio para sua subsistência. A ideia dos alimentos compensatórios, ele foi introduzido então no nosso ordenamento jurídico fazendo uma analogia aos alimentos de subsistência e trazendo então uma construção doutrinária, uma construção jurisprudencial acerca desse tema. Quem desenvolveu a ideia dos alimentos compensatórios no Brasil foi o professor Rolf Madaleno. Ele, através de pesquisas do direito espanhol e do direito argentino, foi construindo então o nosso entendimento acerca do que seriam os alimentos compensatórios. E aí, o professor Rolf Madaleno define assim, da seguinte forma, os alimentos compensatórios. Os compensatórios constituem uma prestação periódica em dinheiro, efetuada por um cônjuge em favor do outro na ocasião da separação ou do divórcio vincular, onde se produzia um desequilíbrio econômico em comparação com o estilo de vida experimentado durante a convivência matrimonial, compensando deste modo a disparidade social e econômica com a qual se depara o alimentando em função da separação, comprometendo suas obrigações materiais, seu estilo de vida e a sua subsistência pessoal. Então, notem que nesse caso, pouco importa se o outro cônjuge tem ou não condições de manter a sua subsistência. Nos alimentos compensatórios, a gente não está falando de condição de sobreviver, e sim, a finalidade desses alimentos é evitar um desequilíbrio econômico, porque o que acontece? Às vezes, em razão do regime de bens, às vezes em razão da profissão de um desses cônjuges, no momento da separação, ele vai ficar em uma condição econômica em que ele vai se manter, digamos assim, na condição econômica em que o casal vivia
em detrimento daquele outro cônjuge que vai diminuir consideravelmente o seu padrão de vida. Vamos pensar em exemplos práticos para facilitar a visualização da possibilidade, então, dos alimentos compensatórios. Vamos pensar em um regime de comunhão parcial de bens, em que tudo que já era de um cônjuge antes da união, antes do casamento, no momento da separação, passa a ser exclusivamente daquele cônjuge. Não existe uma ameação no momento da separação, não existe um compartilhamento de direitos acerca desses bens que já eram dele antes da constituição do matrimônio. E aí, viveram longos anos aí em união estável ou em casamento pelo regime da comunhão parcial de bens, e esse cônjuge foi crescendo profissionalmente, né? Vamos pensar no marido aí, que geralmente é o que mais acontece. Esse marido foi crescendo profissionalmente, a mulher foi dando apoio, foi dando amparo, foi trabalhando também, mas numa condição não tão promissora economicamente, foi abrindo mão de alguns desejos profissionais em detrimento do apoio da carreira do marido. E aí esse marido vai crescendo profissionalmente, vai criando destaque, mas essa empresa já era dele antes de se casar. Então, no momento da separação, vai permanecer sendo exclusivamente dele. E aí, o que acontece? No momento dessa separação, esse casal que vivia um elevado padrão de vida por conta de toda essa construção ao longo dos anos, né, desse marido ter prosperado profissionalmente, no momento da separação, ele continua mantendo o seu padrão elevado de vida, e a esposa, por sua vez, como não tem direito societário acerca dessa empresa, não tem direito a cotas empresariais, ela modifica completamente seu padrão de vida, volta a trabalhar como assalariada e reduz consideravelmente aquele padrão que ela vivia com aquele companheiro, com aquele marido. Então, a figura dos alimentos compensatórios entra nesse momento em que o Poder Judiciário tem a possibilidade de evitar a quebra desse padrão econômico que esse casal possuía enquanto estava casado. Então, esse marido, ex-marido agora, vai precisar fazer uma prestação periódica alimentar para essa esposa, a fim de que ela consiga manter o padrão dela de vida, assim como ela tinha no momento desse casamento, né? No momento em que ela vivia nesse casamento. E quando que ocorre esse padrão de vida? Quando efetivamente, na prática, essa esposa ou esse marido que não detém mais aquele poder sobre os bens, que não tem mais a possibilidade de manter-se em um determinado padrão, por conta de não estar mais vinculado àqueles bens ou àquela renda, passa a viver uma condição social inferior. E aí é que surge a possibilidade de aplicação dos alimentos compensatórios. Então, a ideia de aplicação é atenuar esse desequilíbrio econômico com base no princípio da solidariedade. Por quê? Porque o direito das famílias ele é amparado no princípio da solidariedade. Faz parte, né, da função social da família. Então, esse princípio traz a obrigação do cônjuge mais afortunado de indenizar o outro cônjuge e reequilibrar, então, suas condições sociais. Reequilibrar não significa dizer também que vai ter exatamente o mesmo padrão social. Porém, ele vai trazer uma proximidade daquele cônjuge ao padrão que existia no momento em que estavam casados esse casal, né? Que mais? Isso tudo se fundamenta no fato de que quando o casal está casado, né, quando ele constitui o matrimônio, quando ele vive na condição de união estável, eles estipulam um pacto de vida. Então, o que acontece muitas vezes? Um cônjuge em detrimento do outro, seja o marido ou a mulher, a regra vale para qualquer um dos dois. É normal acontecer de que um cônjuge, às vezes,
abra mão de alguns desejos pessoais, de alguns sonhos, de algumas aspirações profissionais em detrimento do outro. Vamos pensar que é completamente viável, sim, os dois exercerem uma função profissional, focarem no seu lado profissional, porém, é comum que, para garantir que um possa prosperar consideravelmente, o outro precise abrir mão dos seus próprios desejos profissionais para auxiliar e amparar aquele outro cônjuge. Então, isso acontece corriqueiramente, né? Costumeiramente. E quando isso acontece, esse que abriu mão dos seus sonhos, dos seus desejos, acaba ficando à mercê da condição social que o outro cônjuge que está prosperando lhe proporciona. E dependendo do regime de bens, vamos pensar no regime de bens de separação total de bens, em que só aquele que está prosperando está constituindo tudo em nome dele. No momento da separação, aquela esposa ou aquele marido que não estava prosperando vai ficar sem bem algum por conta do regime de separação de bens. E aí, o que vai acontecer? Como ele não focou em sua carreira, como ele não focou nas suas aspirações profissionais, nos seus sonhos, nas suas ambições, ele vai ter uma redução considerável da sua condição social. É essa redução que precisa ser minimizada com os alimentos compensatórios. Então, é com base nessa, com certeza, doutora Adrileia, geralmente é a mulher que se encontra nessa condição no momento da separação. Ela que acaba abdicando dos seus sonhos para viver a favor da família, em cuidado dos filhos, em apoio do marido, a ascensão profissional do marido, e no momento da separação ela acaba sendo muito prejudicada com essa diminuição do seu padrão social, com essa diminuição da sua condição. E muitas vezes elas sequer sabem e conhecem esses seus direitos. Então acaba dificultando a busca delas, né, pela garantia desses direitos na prática. E a jurisprudência recente tem trazido a aplicação desse direito na prática, né? Vamos ver um julgado aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ele diz o seguinte: se os documentos juntados com a petição inicial parecem efetivamente indicar que as partes conviveram em regime de união estável e que pode haver efetivo desequilíbrio na partilha do patrimônio, isso é suficiente para dar suporte ao pedido de fixação de alimentos que a doutrina vem chamando de compensatórios, que visam a correção do desequilíbrio existente no momento da separação, quando o juiz compara o status econômico de ambos os cônjuges e o empobrecimento de um deles em razão da dissolução da sociedade conjugal. Então, notem que a jurisprudência ela vem entendendo que não significa que a parte precisa ser completamente hipossuficiente, ou ser desempregada, ou não precisar, ou não ter condições de garantir sua subsistência. Os alimentos compensatórios não se tratam de subsistência, e sim de permanência de um status econômico que era possível usufruir no momento da comunhão, no momento do regime de bens, no momento do casamento desse casal. Então, com a dissolução, o empobrecimento de um deles vai ser prevenido com a fixação de alimentos compensatórios. O Superior Tribunal de Justiça, ele admite a fixação, mas ele prevê a impossibilidade de prisão pela falta de pagamento. Diferente daí, sim, dos alimentos de subsistência. Quando esses alimentos eles são com a finalidade, com caráter de subsistência, o inadimplemento prevê o cumprimento de sentença pelo rito de prisão e pelo rito de penhora. Nos alimentos compensatórios, a gente não vai ter a possibilidade de cumprimento de sentença pelo rito de prisão. Anular o regime de casamento, na verdade o regime não, Tati, a gente pode fazer um pedido judicial de modificação de regime de casamento,
ou então a anulação do casamento em si. Mas anular regime, não existe essa figura jurídica, tá? Existe a modificação, pedido de modificação, pedido justificado, e esse pedido precisa ser necessariamente judicial, não pode ser feito na esfera extrajudicial, certo? Então, voltando um pouquinho, existe a possibilidade de cumprimento de sentença, porém não pelo rito de prisão. Não vai caber prisão civil em alimentos compensatórios, apenas alimentos de subsistência. A doutrina ela também aponta que essa compensação econômica ela não depende de prova de necessidade. De novo, por quê? Porque o objeto da discussão é a perda da situação econômica que se desfrutava no período do casamento e não a ausência de possibilidade de subsistência. Uma coisa é eu ter condições de colocar comida na minha mesa. Outra coisa é eu manter o padrão de vida que eu vivia antes de me separar. Então, seguindo esse mesmo raciocínio, a verba compensatória, ela não vai cessar como cessa a de subsistência com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor. Ela não vai ter essa data de cessação imediata com o casamento, com a união estável de quem está recebendo os alimentos. Ela só vai ser cessada ou quando ela é fixada por prazo determinado ou quando for ajuizada uma ação demonstrando que aquele padrão de vida econômico pode ser subsidiado exclusivamente pelo credor, sem a necessidade de manutenção da prestação alimentar. Como eu falei para vocês, o professor Rolf Madaleno é quem trouxe, então, esse conceito de alimentos compensatórios para o Brasil. E o professor Flávio Tartucci, ele faz alguns apontamentos críticos acerca da fixação dos alimentos compensatórios. A primeira preocupação do professor Flávio Tartucci é de que esses alimentos compensatórios, eles sejam delimitados, assim como os de subsistência, por um período transitório, porque a preocupação maior dele é evitar o ócio permanente do ex-cônjuge, ou uma espécie de parasitismo amparado pelo Poder Judiciário. Porque o que sustenta o professor Flávio Tartucci? De que, ok, existe uma disparidade econômica, um dos cônjuges permaneceu com o seu status econômico e o outro foi altamente prejudicado. Então, fixa-se os alimentos compensatórios. Mas não pode ser fixado de modo que aquele ex-cônjuge que está recebendo alimentos não se vincule novamente ao mercado de trabalho, não busque espontaneamente retornar ao status econômico sem depender do auxílio do seu ex-marido ou da sua ex-esposa. Ele precisa se colocar no mercado de trabalho, ele precisa buscar uma melhora do seu status econômico, senão o Poder Judiciário vai estar sustentando esse ócio desse cônjuge que não busca uma colocação econômica melhor porque está numa posição confortável acerca dos alimentos que estão sendo repassados pelo seu ex-cônjuge. Então, ele fala que o professor Flávio Tartucci, ele fala que o princípio da solidariedade não pode ser justificativa para manutenção de uma possibilidade de um enriquecimento sem causa. Então, precisa sim haver a fixação dos alimentos compensatórios, porém, por um período transitório, por um período que dê condições para esse ex-cônjuge buscar espontaneamente a superação daquela condição desfavorável e voltar à manutenção do seu status econômico que possuía no momento do casamento, sem depender eternamente da subsistência do seu ex-cônjuge, do seu ex-marido, da subsistência não, da contribuição, né?
Lembrando que isso é um posicionamento doutrinário e que não existe uma pacificação nos nossos tribunais acerca do tema. Então, não existe uma previsão legal específica dos alimentos compensatórios e isso tudo vai depender de cada caso, de cada situação, de cada família, da forma que isso é apresentado para o magistrado e do próprio julgado, que pode ser por prazo indeterminado ou ainda uma fixação, né, por determinado período, até que esse cônjuge, esse ex-cônjuge, essa ex-cônjuge tenha condição de se restabelecer economicamente. Por fim, mas não menos importante, a lei de alimentos, ela também prevê hipótese de alimentos compensatórios ao determinar que aquele cônjuge que administra exclusivamente os bens comuns do casal entregue ao outro parte da renda líquida desses bens até a efetiva partilha. Então vamos pensar, eu estou separando e saí da minha casa e a gente tem uma empresa em comum, mas não estou mais administrando a empresa porque também não tenho mais contato com meu ex-marido e fica ele lá administrando os nossos bens. Então a nossa casa de praia ele colocou para alugar, a empresa continua rendendo lucros e ele está administrando tudo. Então, compete também a fixação de alimentos compensatórios para que ele precise me remunerar acerca desses frutos que estão vindo da administração exclusiva dos bens, para que eu receba a minha cota parte até que efetivamente ocorra a partilha, certo? Então, essas são as duas previsões legais aí de possibilidade de fixação de alimentos compensatórios para manutenção do status econômico e para substituição, né, de valores, para fixação de valores em caso de administração exclusiva de bens por um dos cônjuges, enquanto não existe a efetiva partilha no processo de divórcio. Dúvidas, esclarecimentos, contribuições, eu fico à disposição nos comentários da nossa live ou ainda no direct. Quem quiser, é só fazer contato comigo. No mais, agradeço a participação de todos os colegas que mais uma vez estiveram presentes. Desejo uma excelente semana para todo mundo. Denis, nossa fotinha de sempre. Segue a pose e o close aí para te fazer a nossa foto. E, no mais, boa semana para todos, que seja muito promissora, de muito sucesso e muitos honorários para vocês. Grande beijo, pessoal!